Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu vim aqui bater um papo com vocês um pouquinho, né, gente? E explicar pra vocês aí o porquê que a gente vai mudar, né? O porquê que a gente tomou essa decisão de mudar, né? De sair daqui da nossa casa própria e a gente vai estar indo pra outra cidade, a gente vai estar pagando aluguel em uma outra casa, né? Pra gente poder morar, porque a gente não tem casa em outro lugar. E eu resolvi vir aqui falar um pouquinho pra vocês, né? Porque se vocês perceberam, né, meu canal tá começando a crescer, graças a Deus, né, gente? Eu sei que pra muitos, como eu já disse várias vezes, pode ser pouco, mas pra mim é muito gratificante, né? Eu tava aí só com 24 inscritos, não tem nem um mês, gente. Eu já tô com 86 inscritos, né? E assim, eu tenho um público já, né? Pequenininho, mas eu tenho, e tô grata a Deus por isso. Então, gente, eu vim aqui, resolvi vir aqui fazer esse vídeo, né? E falar pra vocês um pouquinho aí de por que a gente resolveu mudar, pra onde a gente vai. Eu não vou falar, vou dar muitos spoilers, mas quem tá acompanhando os vídeos aqui sabe já pra onde a gente vai, né? Enfim, bom, meus amores, a respeito da mudança, assim, a gente já tinha planos de ir embora daqui mesmo, né? A gente sempre teve esse quentinho no coração, vamos dizer assim, né? Essa vontade de ir embora, essa vontade de sair daqui da cidade onde a gente mora e conhecer outra cidade, né? Morar em algum lugar assim, um pouquinho distante daqui, pra conhecer outras coisas mesmo. A gente sempre teve essa vontade. Não é uma vontade só minha, gente. É uma vontade da família inteira, né? Da família inteira aqui no caso, eu, meu marido, meus filhos. A gente sempre teve essa vontade. E Deus preparou uma porta de emprego pro meu esposo há muito tempo atrás. Só que meu esposo tinha acabado de voltar pro serviço anterior que ele tava. Então ele não achou por certo, né, sair do serviço, assim, de repente, né, falar pra eles, pô, acabei de pedir uma oportunidade pra voltar e sair, porque ele já tinha saído pra entrar em outro, né. Aí ele acabou saindo desse, aí ele saiu, voltou, a patroa aceitou ele de volta, ele perguntou se podia ainda trabalhar lá, ela falou, com certeza, deixou lá o serviço de portas abertas, né, gente, então assim, saiu com a cabeça erguida, graças a Deus, e voltou com a cabeça erguida. Então ele ficou meio assim, de repente sair de novo. Então ele não quis, a gente conversou, analisou, e ele falou, não, acho que não vai ser o momento, essa oportunidade já tinha vindo pra ele, pra ir morar em outra cidade, trabalhar em outra cidade, mas ele não quis por conta disso. E a gente sempre com aquela sede, aquela vontade de morar em outra cidade mesmo, gente, a gente tem essa vontade de morar em outra cidade. A gente tem a nossa família aqui, né? A minha família, por exemplo, gente, ela mora aqui. Minha mãe mora embaixo da minha casa. Meus parentes moram aqui do lado. Eu não tenho uma família muito grande, assim, por parte de mãe, né? Porque um dia eu vou contar a história pra vocês da minha família. Como que minha família chegou aqui na capital de São Paulo, né? Que minha família é do Nordeste, né? De Povoado, bem distante lá no Nordeste. Mas um dia eu vou explicar melhor pra vocês essa história. Por enquanto, agora o assunto vai ser outro. E assim, gente, a gente conversou. Não, a minha mãe, como eu tava falando, saiu do foco. A minha mãe mora aqui embaixo. Gente, não liga pro meu cabelo, porque eu não tô podendo passar creme, eu não tô podendo passar nada nele, pra deixar ele assim baixinho, com esse frisadinho. Só pra explicar, né? E fica assim, né? E vocês sabem que é o meu natural, eu sou realista aqui. Às vezes quando eu apareço num canal mesmo, com o cabelo assim, Lu, abaixa, filha, mas tá gravando. Então, meus amores, eu não tô podendo passar nada, gente. Enquanto eu não passar no médico pra ver sobre isso, que a médica tá suspeitando de ser dermatite, aí eu só posso lavar com um shampoo que eu comprei especialmente pra dermatite ou caspa, num coisa. Então eu só passo o shampoo e coloco ele pra trás assim, gente, penteio e pronto. Não posso fazer mais nada no cabelo, não posso passar misturinha, nada, por enquanto, né? Enfim, voltando ao assunto, a minha mãe mora aqui embaixo da minha casa, gente. Minha mãe mora aqui embaixo, a minha avó, meus tios, mora tudo aqui perto, minha família é uma família pequena, né? Chegaram em poucas pessoas aqui, hoje em dia já cresceu bastante. Eu tenho um tio que mora um pouquinho mais longe, eu tenho família por parte de pai, que não mora aqui perto, tem uns que moram aqui, outros não moram, mas eu não tenho muito contato, né? E o meu esposo, a família dele mora bem mais longe da minha casa, né? Bem distante mesmo, mora em outra cidade, né? Não mora, não, né? Outra cidade, assim, é outra cidade, né? Eu acredito que seja outra cidade, como que fala, não é... Eu acho que é outra cidade, a gente que fala, mas em outro bairro, bem distante daqui, muito distante mesmo, né? Tanto pra gente chegar na casa da minha sogra, a gente gasta em torno de 1 hora e 20 minutos, 1 hora e meia, mais ou menos, pra chegar lá. É quase a mesma distância da gente ir pra chegar lá pra onde a gente vai, né? Que é no interior, que a gente vai. Então, meus amores, o que acontece? Eu moro perto da minha família, meu esposo já não mora, né? Oi, calma aí, tá gravando o vídeo aqui pro canal. Ah, tá. Cuidado ali na hora de passar, tá? Então, gente, como eu tô falando pra vocês, cuidado, tá? Como eu tô falando aqui pra vocês, mas vocês sabem que com criança em casa, dá uma paradinha de vez em quando, eu vou tentar dar pausa aqui quando a criança entrar em ação, tá bom? Então, vamos lá. Cuidado, mulher. Enfim, como eu falei pra vocês, isso não interfere em nada, porque minha família aqui, meus pessoal aqui, cada um no seu quadrado, né? Minha mãe também, todo mundo aqui, cada um no seu quadrado. Mas, gente, eu fico sim, né? Lógico, com o coração na mão, porque eu nunca saí de perto da minha família, eu nunca saí de perto da minha mãe, que pra mim é a minha família toda, mas a minha mãe é o principal, né? Então eu nunca saí de perto dela também. Então, assim, vai ser uma fase e um recomeço bom, mas ao mesmo tempo pensativo nessa parte, né? Porque o novo, ele traz aquela sensação de medo, né? Traz um pouco de medo, um pouco de receio e tudo mais. Tudo que a gente faz é na permissão do Senhor. E a gente já entregou os nossos planos pra Deus em primeiro lugar, que já tava sabendo dos nossos planos era o Senhor, né? E assim, a gente resolveu ir porque, como eu falei pra vocês, já era uma vontade muito grande que a gente tinha, né? Não tem, porque a gente ainda vai, se Deus permitir, se Deus quiser. Tanto que esse vídeo eu vou postar pra vocês, mas só que vai ser um pouquinho mais pra frente. Eu não vou postar esse vídeo exatamente por agora, né? Eu vou deixar pra postar um pouquinho mais pra frente, aí quando tiver faltando mais ou menos alguns diazinhos pra gente ir. Porque daí nós vamos começar um diário da mudança por aqui, tá? Então, meus amores, era uma vontade muito grande, como eu já falei pra vocês e tal, e a gente já vinha planejando isso há muito tempo. E Deus abençoou, a gente tem uma nova oportunidade pra chamarem ele. E como ele já tá lá tava nesse outro serviço já há um tempo, aí a oportunidade veio novamente, ele conversou comigo. E a gente... Voltei aqui, gente, fui dar atenção ali pra Lara, porque a Lara tá em casa, toda hora ela quer atenção. E tem que dar, né? Não tem jeito. Então, gente, como eu tava falando pra vocês, aí a mãe do meu esposo, ela mora um pouquinho longe daqui e tal, né? E apareceu novamente a oportunidade, mas a mãe dele já mora distante, né? Então pra ele não vai sentir tanto, mas a minha mãe mora aqui perto. Então pra nós, eu, né, por exemplo, vou sentir mais. Mas a gente tá firme nesse propósito. E outra coisa que eu tava falando, por isso que é ruim quando alguém interfere, que a gente esquece, né, o foco do que tava falando. Mas eu acredito que eu tava falando sobre a parte da oportunidade que ele teve novamente. A gente foi lá, conversou, né? E eu falei pra ele que, por mim, na hora que ele falou, eu falei, olha, por mim a gente vai, mas primeiro a gente vai orar, vai pedir direção pro Senhor. E se Deus permitir que a gente vá, vai dar tudo certo pra gente ir. E, gente, graças a Deus, foi dando tudo certo. Teve alguns empecilhos, sim, mas eu acredito que foi Deus colocando as mãos, né, em tudo, porque se tudo for fácil demais também, não acontece. Então eu acredito que muita coisa ali foi Deus dando uma cutucadinha daqui, outra dali. E, graças a Deus, onde tá a suspeita? Vai lá pegar cuidado da escada. E graças a Deus deu certo, né? Tá dando certo. Então meu esposo já foi na frente, meu esposo já alugou casa lá, o pessoal ajudou ele a alugar casa, porque é bem complicado pra alugar casa pro lado de lá. É tudo pelo fiador, né? É com fiador. É tudo com
tem sua burocracia pra alugar a casa lá, mas aí o pessoal, da onde ele tá trabalhando, conseguiu ajudar ele, né, pra ele alugar essa casa. Aí deu tudo certo, gente, graças a Deus. E a gente conseguiu alugar a casa. E assim, é aquela casa que eu mostrei pra vocês. Não é uma casa grande, tipo um apartamento, só que, como a gente realmente tá indo de mudança, gente. A gente tá indo embora, a gente tá indo de mudança, né? Vamos arrumar as coisas aí, arrumar as malas e vamos embora, arrumar os móveis e tudo e vamos embora. E lá, por enquanto, gente, pra gente conhecer o lugar, saber como que vai ser lá e tudo, né? A gente vai ficar nessa casa mesmo, porque, como eu falei pra vocês, é bem complicado pra alugar a casa. Então a gente vai ficar nessa casa mesmo por enquanto. E depois, mais pra frente, a gente vai ver, né, como que vai ser e tal, se a gente vai alugar uma outra casa, como que vai ser, né? A gente vai ver aí certinho, entendeu? E é sobre isso, meus amores. Voltando ao assunto. A gente vai mudar, tem uma data, lógico, né, pra gente já mudar. Não vou falar ainda essa data pra vocês, né, porque, como eu falei pra vocês, eu já tenho um mini público, né, um mini públicozinho, mas amém, glória a Deus por isso, eu tô muito grata a Deus por isso. Cada uma visualização que alguém dá aqui, eu já tô grata a Deus, né, e assim, eu já tenho um mini públicozinho aqui, e eu não sei quem é quem, mesmo sendo poucas pessoas, eu não sei quem é quem, então assim, mesmo a gente sabendo quem é, a gente tem que dar spoilers das coisas quando acontece. Então, sobre a viagem, sobre a mudança, é uma mudança, a gente vai fazer uma mudança, tá, mas ninguém sabe data, ninguém sabe dia, ninguém sabe horário, ninguém sabe, porém a gente vai, se Deus quiser, vem, Lu. Mas a gente vai, se Deus quiser. Se Deus permitir, vai dar tudo certo, a gente vai. Já deu certo pro meu esposo tá lá, então vai dar certo pra gente também ir. Aí, sobre a casa, aqui é minha casa própria. Eu tenho a minha casinha aqui, a minha mãe me deu aqui, né, ela bateu a laje, me deu a laje dela aqui e falou, olha, filha, faz aí sua casa pra você sair do aluguel, né, porque pra quem não sabe, em outro vídeo, outra situação, eu também morava de aluguel, porque eu tenho auxílio aluguel, que eu ainda vou ganhar um apartamento futuramente, é outra história pra outro vídeo. Vamos lá, continuando. O que acontece? Aí eu fiz aqui minha casa. Comecei do zero, né? De cada bloquinho que eu fui colocando, só não precisei colocar o chão, porque o chão já tinha. Mas todo lugar que você vai construir uma casa, o chão já tem, né, gente? Mesmo que seja de barro. Mas enfim, consegui ir construindo a minha casa com muita luta mesmo, gente. Aqui em casa não tá toda acabada ainda, falta muita coisinha pra fazer. Mas eu tô morando dentro, graças a Deus, dá pra morar dentro. A minha casa é na beira da rua. Eu não tenho garagem, minha mãe mora embaixo. Mas a minha casa são 4 cômodos. Não é grandão, mas também não é pequenininho, né? Tem tudo bem divididinho. Tem a lavanderia, tem a cozinha, mas minha cozinha é bem miudinha. Eu tenho uma sala, eu tenho o quarto dos meninos, eu tenho o meu quarto. Que pra quem não sabe, e pra quem assiste aqui os vídeos, eu fiz uma mudança, né? Eu acabei tirando meu quarto da frente e colocando pra trás, né? E acabou que os meninos passam por dentro do meu quarto, então não tem privacidade nenhuma aqui. Os meninos passam por dentro do meu quarto, pro quarto deles. Então fica sem privacidade nenhuma, né? Acabei fazendo essa loucura, mas era porque o guarda-roupa que eu tinha da Lara, ele ia ficar bem no meio aqui. Mas acabou que eu quebrei o guarda-roupa todo, trazendo ele com peso. Ah, gente, que burrice minha, mas enfim, acabei quebrando. Aí a Lara ficou sem guarda-roupa e agora ela usa o guarda-roupa junto com os meninos, né? Enfim, como a gente já tinha esse planejamento, gente, de mudar, ou mudar daqui dessa casa e alugar uma casa maior, com mais espaço e tal, porque eu queria mesmo uma casa com mais espaço, e a gente não comprou guarda-roupa, né? A gente tem esse de canto aqui, que ele é muito bom, gente. Ele é muito bom, ele vai ficar com os meninos até a gente comprar um outro. Gente, a gente vai ter aí uma mudança de aventura. E só Deus sabe como que vai ser e como que vai acontecer. Tá nas mãos do Senhor como que tudo vai acontecer, tá? Então não posso nem dar muitos spoilers pra vocês, porque eu não sei mesmo como que vai acontecer, né? Então, tá nas mãos do Senhor. E sobre a minha casa aqui, eu vou alugar. Eu vou arrumar, vou dar uma pintada, vou arrumar alguns detalhes aqui. Não vou arrumar tudo que tem pra arrumar, porque não dá. E eu parei de mexer na casa porque a Lara deu asma, né? O médico constatou que ela tá com asma. Então, pó, cortinas, um monte de coisa, gente. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem muita coisa que não pode fazer em casa por conta de uma criança quando ela tem asma. Então, por conta disso, eu dei uma parada. Mas antes disso, eu já tinha parado também, porque a gente ficava nessa vibe. Muda, sabe? E essa vontade de ir pra outro lugar, então a gente ficou muito nessa vibe, assim, e acabamos que paramos com as obras aqui da casa. E tem alguns detalhes ainda pra fazer. Vou dar uns exemplos aqui de algumas coisas que tem pra fazer aqui. Eu tenho teto pra arrumar, que meu banheiro ele tá pingando, aí tem que trocar a telha. Eu tenho que pintar aqui, porque faz muito tempo que a gente pintou. Eu tenho janela pra trocar lá de baixo, mas eu não tenho pretensão de trocar essa janela, porque aqui no fundo ainda é a casa da minha avó, é no fundo da minha casa e do lado, porque a casa da minha avó é tipo um L. Ela vendeu na época aqui pra minha mãe, essa parte que a gente mora, quando eu era criança ainda, ela vendeu na época, ela não deu pra minha mãe, ela vendeu, e a gente ficou com metade do terreno só. Então assim, a minha casa ela não é toda grandona. Se minha casa fosse toda grandona até lá atrás, nossa, seria uma casa top, mas ela não é, mas eu agradeço a Deus por ter essa parte aqui também, glória a Deus por isso, né? Então, a minha casa acaba sendo uma casa pequena, né? Pra mim, pros meus filhos é pequena, mas mesmo assim, gente, é uma casa que a gente vive nela, é uma casa que dá pra gente viver muitos anos, até as crianças casarem, ter seus filhos e morarem na casa deles. É porque eu gosto de espaço, porque hoje eu tenho uma Luara, eu tenho muita vontade de fazer muita coisa aqui em casa com outras pessoas, fazer festa, eu sou muito festeira, gosto muito de festinha, essas coisas, e eu não consigo. Hã? Calma aí, gente. Bom, gente, como eu tava falando pra vocês, então eu sou muito festeira, eu gosto de fazer festa, eu gosto de fazer minhas bagunças, né? Em casa. Hoje eu não sou mais do mundão de fazer festa com bebidas, essas coisas erradas, sabe? Errado sim, que cada um faz da sua vida o que quiser, mas hoje eu não tenho mais esse hábito em casa. Então eu gosto de fazer festa mesmo com comida, com música, dançando, brincando, se divertindo na presença do Senhor, né? E a nossa casa tem pouco espaço, não tem espaço pra fazer isso. E às vezes, gente, isso dá uma tristeza na gente, sabe? Pra quem gosta dessas coisas assim, é tão complicado. E você fazer as coisas na casa dos outros é muito mais complicado ainda. Por isso que eu tô falando pra vocês que essa casa que a gente vai mudar é uma casa pequena, é quase praticamente do tamanho daqui, só que sendo uma casa, tipo assim, um quadrado, né? Não tem escada. Aqui em casa tem escada. Eu vou fazer um tour pra vocês aqui também, da minha casinha antes de eu mudar. Eu vou fazer um tour pra vocês, que eu nunca fiz aqui no canal nenhum tour. Então eu vou fazer um tour pra vocês antes de eu mudar, ainda com as minhas coisas aqui dentro, pra vocês verem como que é a minha casa, tá? E assim, gente, como eu tô falando pra vocês, esqueci do foco. Então, aí por acaso ser pequena, eu já tinha esse plano de ou sair daqui, né, gente, eu tô aqui falando com vocês, tô olhando se os fiapinhos no cabelo tá, por causa dessas caspas. Tá caindo demais mesmo. Ai, Senhor, na hora certa Deus vai preparar, vai fazer um rebuliço aqui, essas caspas vai sair daqui, em nome de Jesus. Mas enfim, gente, como eu tô falando pra vocês, eu creio no meu Senhor, gente, que tudo vai dar certo, né? Eu vou alugar essa casa aqui também, a gente alugou outra casa, então assim, essa casa aí, a gente vai ficar um tempo nela, não sei quanto tempo a gente vai ficar, mas a gente vai ficar um tempo nela, até Deus preparar uma outra casa pra gente. E é isso, gente, é uma mudança assim radical, porque a gente tá mudando daqui pra outra cidade. De lá, pra onde eu vou mudar pra cá, a gente gasta em torno, se não tiver trânsito, umas 2 horas pra chegar aqui. Agora, não faz isso, filha. Agora, se tiver trânsito, gente, a gente gasta em torno de umas 3 horas pra chegar aqui, gente. Então, é bem cansativo, né? E eu tô aprendendo a dirigir, gente, comecei a dirigir, e vocês sabem, né, teve um acidente do carro, eu acabei batendo na moto de um rapaz, e meu carro quebrou, eu tive que mandar arrumar, e meu marido vendeu dele, então meu marido tá com o meu lá no interior, então eu não tô mais com aquela prática do carro. Então, quando eu pegar o carro de novo, eu vou voltar a dirigir, mas eu não vou ter essa coragem ainda de vir pra cá. Eu prefiro vir de Uber, de ônibus, mas vindo dirigindo, gente. Gente, é muito caminhão na estrada, vocês não tem noção, é muito caminhão, é muito carro. É bem grandão nas ruas, sabe? Mas mesmo assim, gente, eu achei tão assim, uma adrenalina, mas nada é impossível nessa vida, né, gente? Se eu tiver que vir, eu venho. Mas pra isso eu preciso estar com alguém do meu lado, preciso estar acompanhada pra poder vir, porque acho que sozinho eu vou ficar com um pouco de receio, né?
Enfim. Aí, meus amores, eu resolvi gravar esse vídeo aqui, como eu falei pra vocês, pra explicar pra vocês um pouquinho, né, dessa nossa viagem, que a gente já tava se planejando fazer muito tempo. Viagem não, gente, mudança. A gente tava se planejando há muito tempo, eu já vi parte de escola lá, quando eu fui, né, pra lá passear, ver o David, e também a gente veio conhecer a casa e tudo onde ele tá morando. Eu também já vi a parte de escola, lá pras crianças, né, infelizmente pra Luara lá nesse bairro não tem período integral, só tem período, meio período, não tem transporte, né, só tem pago, né, mas pros meninos já tem um lado bom, um lado ruim, né, os meninos já tem o transporte não, a escola é bem pertinho, as escolas lá, tudo assim, uma pertinho da outra, e o dia inteiro, gente, né, por cima. Os meninos tá muito frustrados com isso, porque eles não queriam o dia inteiro, principalmente o Derek que já trabalha, né. Enfim, gente, mas tem um lado bom e tem um lado de algumas coisas ruins, né, ruim assim, que não é tão legal, mas, gente, nada é perfeito, né, só que em compensação, gente, o lugar, o sossego, né, a parte de estar ali morando num lugar diferente, conhecer pessoas diferentes, numa igreja diferente também, eu acho que vai ser umas aventuras, assim, muito legal, né, eu não vou considerar a minha viagem, lá vai eu de novo, a minha mudança como uma aventura, eu tô considerando a minha mudança como realmente uma mudança pra nossa vida, então, assim, eu não sei o que tá por vir, eu não sei o que vai acontecer, mas eu já entreguei nas mãos do Senhor, e eu creio que o Senhor, ele já tá preparando cada coisinha que vai acontecer com a gente. A partir de agora, eu tô falando com vocês nesse vídeo, eu tava muito ansiosa pra fazer esse vídeo pra falar pra vocês um pouquinho da mudança, porque hoje mesmo eu já comecei nessa mudança. Mudança não, comecei a arrumar minhas coisas. E eu vou estar fazendo vídeo aí pra vocês, mostrando pra vocês o que a gente já guardou, o que já tá encaixotado, o que já tá vazio, o que a gente já tirou daqui, o que a gente não tirou, enfim. O que eu puder mostrar pra vocês aí sobre essa mudança, eu vou mostrar, tá bom? Mas é isso, meus amores, eu não quero que esse vídeo fique um vídeo muito longo. Eu acho que eu não esqueci de falar nada, né? Só do quê? Eu acho que eu não esqueci de falar nada, gente, pra vocês. Ai, gente, a Laura é uma benção. Eu não esqueci de nada. Esqueci, Laura, de alguma coisa? Ai, Laura, só Deus na causa. Falei pra ele, Laura, não esqueci de nada, não. O que eu tô esquecendo? Me lembra então. Nem ela sabe, falou que é as roupas. Esqueci. Mas enfim, gente, eu acredito, né, como eu falei pra vocês. Eu acho que eu não esqueci de nada. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar aqui pra vocês. Eu não quero que fique um vídeo muito longo, como eu já tinha dito, né? Eu quero que fique um vídeo assim, uns 25 minutos aí, mais ou menos, que eu vou falar mais algumas coisinhas, eu acho, né? E tá ótimo. Tô tentando lembrar se eu tô esquecendo de alguma coisa, mas eu acredito que não, né? E é isso, gente. Vai ser uma mudança radical. Mudança radical mesmo, porque os meninos vão mudar de escola, a gente vai mudar. Não vai ser uma coisa assim pra gente vir pra cá de final de semana. Ah, todo final de semana dá pra mim, pra minha mãe. Não vai ser, gente. Não vai dar pra mim vir pra cá todo final de semana, ver os amigos, ver as pessoas. Eu não tenho muita amizade mais hoje em dia. Como eu falei pra vocês, hoje eu sou cristã. Então, aquelas amizades do mundo que eu tinha, praticamente eu não tenho mais, gente. Amizade pra estar na casa de fulano tá na minha. Eu não tenho, eu nem ligo pra essas coisas, gente. A presença do Senhor na minha vida e a minha família do meu lado é o que importa. Eu gosto de ter amizade, eu tenho algumas amizades, mas é bem pouca mesmo, sabe? E essa amizade vai fazer tanta falta, que eu já tô aqui pensando, né? Mas tá bom, são amizades que eu não tô na casa todos os dias, elas não estão na minha casa todo dia. É muito raro isso acontecer e tá tudo bem, né? Só que eu tenho meu ministério aqui também, a nossa igreja, o pessoal da igreja tá bem, né? Comovido com isso, né? Por a gente tá indo. Mas eles estão crendo que vai ser tudo na vontade do Senhor. E se não der certo, gente, a gente tá aqui de volta, a gente tá aqui, eu tô lá no apartamento, eu não sei. O apartamento também tá pra sair. Deus que sabe como que vai ser, né? Então eu só vim aqui mesmo pra falar pra vocês um pouquinho de como vai ser a nossa mudança, por que a gente vai mudar, por que a gente resolveu mudar, se essa mudança foi do dia pra noite, se não, se a gente. O que aconteceu, né, pra gente querer mudar. Eu gosto desse lugar? Não gosto, gente. Eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu não gosto de morar aqui. Eu não gosto. Faz muitos anos que eu não gosto mais de morar aqui. Antes mesmo de eu ser cristã, eu já não gostava de morar aqui. Eu tinha muita vontade de. Lua baixa. Eu tinha muita vontade de sair daqui, de ir pra um outro lugar. Eu sempre tive essa vontade, gente. E Deus preparou esse homem maravilhoso na minha vida, né, que é meu esposo. E hoje, pra honra e glória do meu Deus, né, nós somos casados há 5 anos. E Deus preparou que ele arrumasse esse serviço em outro lugar. Ele tem família, gente, lá na parte, do outro lado pra onde a gente vai. Ele tem família do outro bairro, lá na outra cidade. É quase próximo, assim, não muito de lá. Mas ele tem família lá. Então, assim, a gente também tinha vontade de morar pra aqueles lados que o pessoal dele mora. Não é assim, grudado, mas é próximo do bairro lá que o pessoal mora. Porque é um lugar de interior. Porque nossa vontade é pra ir pro interior mesmo. A gente tem vontade de conhecer o interior, pra ver como que é o interior. Os meninos tá super empolgado. Ele tá lá, a flor da pele, doido pra gente ir logo. Mas tudo é na hora, no momento certo nele. Tá doido que a gente vai, mas ele também sabe que já tá o dia certo, a hora certa pra gente ir. Os meninos tá aqui também, assim, todo mundo, né? Ah, eu quero ir. Mas a gente não sabe como que vai ser lá, gente. A gente não sabe, né? Tá nas mãos do Senhor. Como eu já falei 1000 vezes aqui pra vocês. Então é sobre isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo aqui pra vocês, pra mim. Fazer esse vídeo pra vocês foi como um desabafo aqui pra falar pra vocês que eu tô feliz, gente. Minha família tá feliz. Nós estamos felizes. Por mais que o coração esteja um pouquinho apertado, porque tem minha mãe aqui do outro lado. Do outro lado, não, aqui embaixo de mim, tem a minha mãezinha. Mas, gente, quando eu tiver qualquer oportunidade pra viver minha mãe, pra viver as pessoas que eu gosto, eu vou vir. Eu já falei pra minha mãe, prepara uma cama, porque na casa dela é beliche, né, que é o neto dela. Aí eu preparo uma outra cama aqui pra quando a gente vir. Meu esposo, eu sei que é difícil dele vir pra ficar, porque ele trabalha lá, o trabalho dele é muito corrido. Mas a gente, quando tiver a oportunidade de vir pra ficar aqui, pra passar uns dias, a gente vai vir, um feriado, alguma coisa assim, a gente vai vir pra ficar aqui. Né, eu já falei isso pra ela. E ela falou, não, pode deixar, pode vir sim, que vai ser bem-vindo. Falei, pois é, se prepara as comidas, porque nós vamos fazer comida, vamos comer e tudo. Não vai ser sempre, mas quando a gente tiver essa oportunidade, a gente vai vir. Eu acho que isso vai ficar até mais gostoso, gente. Eu acredito que isso vai ficar mais até gostoso, sabe? Porque eu e minha mãe somos muito unidas. Mas ela no canto dela e eu no meu, né? Mas ela sempre tá aqui em casa, eu tô lá na casa dela, enfim. Agora mesmo fui lá trocar o botijão pra ela. Acabei de trocar o botijão pra ela, né? Primeira vez que eu troquei. Ela falou, você troca mesmo? Eu falei, troca. Eu aprendi. Falei, troquei, deu certo, graças a Deus. Já troquei em casa umas 3 vezes. E deu super certo, gente. Tem que meter as caras e tentar. A gente não pode ficar só esperando pelo marido, pelo homem pra vir ajudar a gente dentro de casa. Enfim, tem que meter as caras e tentar, gente. Tá nas mãos do Senhor e pronto, amém. Glória a Deus. E é isso, meus amores. Sem mais falação, porque esse vídeo já tá quase 25 minutos. Não ninguém quer assistir. Um super beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se você não for aqui comigo, compartilha, deixa o canal crescer. Tchau!